Olá, buenos dias. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar as nossas aulas. Hoje é a nossa terceira aula, depois do retorno das férias. Nós falamos a semana passada sobre acentuação. Vimos uma introdução às regras principais, que não são muitas, são apenas 4. E hoje nós vamos entrar em algumas especificações das regras de acentuação, certo? Então, para relembrar tudo que nós vimos e poder dar uma continuidade de uma forma mais clara e objetiva, eu montei essa apresentação para ajudar vocês. Então, aí diz assim, ó, acentuação, o acento é a maior força de uma determinada sílaba ao pronunciar uma palavra. Então, foi em relação ao que nós dissemos da sílaba forte, né? A sílaba tônica, aquela que se destaca dentro da pronúncia, da forma em que está definida uma palavra, certo? E em espanhol, ela pode ocorrer de 4 formas diferentes. Eu posso ter a sílaba tônica, né? Sendo a última sílaba, é o que nós chamamos de aguda. Eu posso ter a sílaba forte na penúltima, que é o que nós chamamos de grave ou llana. Na antepenúltima, que nós chamamos de esdrúxula, ou na anterior à antepenúltima, que nós chamamos de sobresdrúxula. A sobresdrúxula, né, essa antes, né, anterior à antepenúltima, nós não classificamos na língua portuguesa, certo? A aguda seriam as oxítonas, as graves ou llanas, as paroxítonas, as esdrúxulas, as proparoxítonas e as sobresdrúxulas, né, que nós utilizamos no espanhol, nós não teríamos essa referência, não existe uma super para proparoxítona, né? Então, no espanhol é um pouco diferente esta parte. E hoje nós vamos estar entrando aí, Hoje nós vamos estar entrando aí em alguns aspectos que vai falar mais dessa sobresdrúxula e aí você vai poder entender de uma forma mais clara, mais objetiva, certo? Na língua espanhola só existe um acento gráfico, que nós chamamos de tilde, que se coloca sobre a vogal da sílaba que é mais forte, da sílaba tônica. E aí nós vimos, né, de forma separada cada uma delas. Então, nós vimos as oxítonas, que nós chamamos no espanhol de agudas, que são aquelas palavras, né, que são acentuadas quando terminadas em vogal, N ou S. Terminou dessa forma, a última sílaba é a mais forte, então eu vou colocar o símbolo aí, que nós chamamos de tilde, em cima dessa vogal. Aí eu tenho alguns exemplos: leão, café, sofá, dominó e quizás. Agora, uma coisa importante aqui, né? Que sempre que fala de acentuação surgem muitas dúvidas, né? Como que eu vou saber que uma palavra vai ser acentuada pela sílaba tônica se eu não conheço as palavras em espanhol? Se eu não conheço o vocabulário suficientemente para reconhecer a forma de pronunciar? É claro que nós estamos aqui estudando uma língua, né, focando em vestibular. E em vestibular não é comum perguntas que exijam esse tipo de conhecimento do candidato. Vai ser muito difícil cair um exercício de vestibular para você colocar o acento. Normalmente, eles exigem de você a análise daquele acento que está na palavra. Então, eles vão colocar com diversas formas diferentes, tá? Eles colocam várias palavrinhas e vocês têm que escolher a alternativa que segue a mesma referência de regra. Eles podem colocar palavras e perguntar a que tipo de regra se refere. Eles podem colocar vários tipos de palavras acentuadas, cada uma com uma sílaba diferente, uma localização diferente, tipo a última, a outra a penúltima, assim por diante, e vocês terem que analisar as regras na ordem que aparecem as palavras e assim por diante. Agora, ter que reconhecer pronúncia, colocar, muito difícil, certo? Agora, o que pode cair, sim, palavras que são comuns, igual essas, né? Café, sofá, leão, são palavras que normalmente a gente acaba utilizando dentro de interpretação de textos, coisas semelhantes. Então, por uso, a gente acaba reconhecendo e por estar sempre fazendo a pronúncia aí, acaba ficando um pouco mais clara esta informação, certo?
Então, isso a esclarecer, porque sempre é uma dúvida que muitos têm. E é impossível conhecer, né? Se não é uma pessoa que é fluente, muito difícil vai conseguir reconhecer o acento de uma palavra apenas por pronunciar. Muito difícil, certo? Depois, paroxítonas, que são as graves ou llanas. Aqui entra lá llanas, que nós comentamos a semana passada, que são acentuadas as palavras terminadas em consoante, exceto NS, exceto, ou seja, qualquer consoante menos a consoante N e a consoante S, tá? E tem que ser, a sílaba mais forte tem que ser a penúltima, certo? Então, a penúltima, caráter de paroxítona. Então, aí nós temos alguns exemplos: árbol, tórax, caráter e mártir, né? Então, aqui a minha sílaba forte aqui, árbol, que é árvore, né? É a penúltima, né? Ó, última, penúltima. E aí, aqui, a penúltima, ela é forte. Além disso, ela tem um acento, porque ela terminou em consoante, tá? A consoante que não é N nem S, que no caso é a L. A mesma coisa vai acontecer com as demais palavras. E aí nós poderíamos citar muitas, né? Muitos exemplos. Bem comum, palavras, sim? Uma coisa importante em relação à acentuação, que as sílabas, elas podem ter o caráter forte. Ela é classificada dentro desse grupo de sílabas tônicas, ou seja, é uma palavra, ela pode ser classificada como aguda, grave, esdrúxula e simplesmente não levar o acento, tá? Isso pode acontecer. E vai acontecer quando ela tiver a sílaba forte naquela posição de referência e não terminar como se deve, certo? Próxima. As proparoxítonas ou as esdrúxulas, né? Do nosso espanhol, esdrúxulas, é assim que faz a pronúncia. Todas são acentuadas, todas. Então, é a antes da penúltima, tá? Antepenúltima. Oxígeno, análisis e exército. É assim que se fala em espanhol, oxígeno, tá? Por isso que tem um acento aí, a sílaba forte é o x, né? Oxígeno, o X é a X, né? É a palavra, a letrinha aí, né? No alfabeto se chama X, então oxígeno, certo? Análises e exército. Então aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima, certo? Então é forte, independente de como termina, não interessa, vai ser acentuada. Sobre as drúculas, aí eu até pus uma brincadeira, né? Uma super proparoxítona, entre aspas, porque isso não existe, né? Todas são acentuadas, né? Só que assim, todas são acentuadas, né? Nós chamamos de sobresdrúculas, mas elas vão ter algumas características, certo? Primeira característica de uma palavra que nós classificamos como sobresdrúcula. Primeiro que tem que ser a sílaba forte, né? Antes da antepenúltima. Então, ou seja, uma, duas, três, da quarta para demais. São quarta, quinta, sexta e assim por diante, certo? Depois, normalmente são verbos no imperativo acompanhados de pronome. Então, explique, o verbo explicar, juntamente com o pronome com função de complemento indireto e o pronome lá com a função de complemento direto. Compratelô, aqui ó, compratelô. O lo, pronome, complemento direto, o te, pronome, complemento indireto. Então, isso aqui é logo, né? Nas próximas aulas nós vamos estar vendo essa questão aqui dos pronomes e vocês vão entender melhor isso, tá? Agora, nesse momento que nós estamos vendo, analisando apenas o acento, o importante seria eu saber identificar que o verbo está no imperativo e, além disso, saber reconhecer os pronomes, tá? Para poder entender que aquela palavra foi considerada, né, dentro da classificação, uma sobresdrúcula por este motivo, certo? Depois, ó, alguns andaram até me perguntando, né? Não era matéria ainda da semana passada, somente agora que nós
estamos vendo essas diferenças aí dos acentos que nós vamos entrar. Que é a questão do hiato, que em espanhol até nós nos referimos a isso como regla del hiato. Regla, certo? E quando nós falamos de hiato em espanhol, é a mesma coisa de falarmos em hiato em português. Então, a referência, o que representa, a definição é a mesma, o uso é a mesma, certo? Então, esta regra tem por ordem acentuar as palavras que formam o hiato, que é a separação de uma vogal forte e de uma vogal fraca. Neste caso, colocamos um acento na vogal fraca para assinalar a sílaba tônica da palavra. Quais são as vogais fortes? Isso nós já estamos cansados de saber, né? A, E, O. Essas são as vogais fortes. Quais são as vogais fracas? I, U. O que vai acontecer quando essas vogais fracas I, U tiverem acompanhadas de uma vogal forte e elas acabarem se tornando fortes também? Para fazer essa diferença, eu vou colocar um acento. Então, sempre, né, quando nós vamos analisar as palavras, para poder reconhecer, né, sempre os estudiosos, né, da gramática e de letras, dizem o seguinte, que sempre que você ver uma palavra que está acentuada numa sílaba fraca, certo? Ou seja, na I, na U, primeiro, antes de mais nada, olhe o que está ao lado. Então, você olha aqui, por exemplo, todavia. Todavia. Você vai olhar aqui e vai dizer, bom, este acento está no I e este I, né, é uma vogal fraca. Vamos olhar o que tem do lado. De um lado, eu tenho o V. Perfeito, uma consoante, tal, normal. Mas do outro, eu tenho uma sílaba, ou seja, uma vogal forte, que é a A. Ah, então peraí. Então aí aqui tem alguma coisa de diferente. Então aqui eu tenho um hiato. Então eu deixo de analisar essa palavra como um todo e eu passo a analisar ela como uma regra do hiato, certo? Por quê? Porque se você não tem essa referência, você não tem esse conhecimento da regra do hiato, o que vai acontecer? Você vai ver aqui o acento e você vai dizer, pronto, essa palavra aqui, dentro da acentuação, ela se classifica como aguda. Uai, por que não é uma aguda? Se a aguda sílaba forte é a última e além disso, né, tem que terminar com vogal, com N, com S e aí, ó, todavia tá terminando com vogal. Opa. Sim, você segue essa regra, mas você tem que observar se a palavra não representa, né, dentro dessa formação aí, se não é um hiato. Formou um hiato? Né? Então, para você saber reconhecer isso, você tem que conhecer a sílaba, você tem que analisar. Então, façam como os estudiosos, vamos dizer assim. Siga essa regrinha que eles utilizam aí de forma geral. Ainda mais para nós que somos brasileiros, que estamos aprendendo um idioma diferente do nosso, que inclusive é diferente, mas tem muitas coisas parecidas. Certo? Então, aqui, por isso que dia em acento não é um monossílabo, e é considerado um hiato, porque eu tenho acento numa sílaba que é considerada fraca, que é o I, e ao lado eu tenho uma vogal, o A, que é forte. Então, a união deles dois formando um hiato e não um monossílabo, certo? E não um monossílabo, faz com que este acento esteja colocado de forma correta. Então, aqui nós temos exemplos, ó, dia é fácil, né? Frio, é igual em português a tradução. Analogia, tecnologia, baú, garoa, que é garoa, país, grua, que é guincho, maíz, que é milho, contínua, não é continua, em espanhol não é continua, é contínua, né? Também, e assim por diante, aqui nós poderíamos ter várias regras. Então, está analisando regras de acentuação? Está o acento aí numa sílaba fraca, I, U? Então, analisa em primeiro lugar se não tem a possibilidade de ser um hiato. Como que você vai analisar? Sempre olhando as letras que estão ao lado. É uma vogal? É forte? Então, aí
parou, já entra na regra de hiato e você já não classifica mais como as opções de aguda, hiana, esdrúxulas e assim por diante. Certinho? Outra regra aqui bem especial, né? Isso aqui extremamente, né? Completamente, essencialmente, tudo que vocês quiserem colocar de mente, porque nós vamos analisar justo isso. Isso aqui não existe desta forma em português. Não existe. O que significa isso? Que os advérbios terminados em mente, quando eles derivam, né, de adjetivos acentuados, eles vão receber o acento. Em português, se eu tenho um adjetivo, certo? Então, eu tenho um advérbio lá que ele terminou em mente, mas ele derivou, né, de um adjetivo. Em português, nós retiramos o acento. Em português, eu teria que retirar. Então, eu tenho aqui o meu advérbio. Eu coloquei o mente, certo? Não, ao contrário. Eu tenho meu adjetivo. Eu coloquei o mente. Tornou um advérbio. Só que o meu adjetivo tinha esse acento, ele vai junto. Em espanhol, ele vai junto. Ele é levado, ele acompanha, você não retira. Do jeito que ele está, ele permanece. Então, o mente não faz com que uma palavra, né, tenha modificações em espanhol em relação ao acento. Tem, continua. Não tem, fica sem. Certo? Mas tem, eu preciso deixar. E em português, isso não existe. Em português é justamente o contrário. E em português, quando eu tenho essa união aí desses dois termos formando um outro, eu tiro o acento, tá? Em espanhol, eu deixo, certo? Então, isso aqui é extremamente importante, porque a nossa tendência é ficar comparando português com espanhol. Então, como a nossa tendência é ficar comparando, tem que tomar cuidado, porque se eu vou no automático, eu tiro, certo? Eu tiro e isso não está correto. Agora aqui nós vamos entrar num assunto que eu diria que é extremamente importante no espanhol, principalmente no espanhol, né? Português tem, mas não com a mesma importância, com a mesma frequência, vamos dizer assim, que no espanhol. Primeiro, que se chama acento diacrítico. Acento diacrítico. Então, aqui a palavra está aqui, ó, diacrítico, acento diacrítico. Também conhecido como acento diferencial. Também é conhecido como acento diferencial. Para que serve esse acento diacrítico? Bom, a regra de acentuação diz que os monossílabos nenhum são acentuados. Nenhum. Com exceção daqueles que têm dois significados dentro da gramática. Ou seja, eu tenho um monossílabo, eu vou ter que acentuar. Por que eu vou ter que acentuar? Porque o mesmo monossílabo pode estar dentro de duas classificações diferentes. E a forma de diferenciação aí, ó, de fazer essa diferença. Por isso, um acento diferencial, um acento diacrítico, certo? Por isso que ele tem este nome de acento diferencial, porque ele serve para fazer a diferença de um mesmo termo, ou seja, de um monossílabo, dentro de suas classificações gramaticais. Aqui estão os mais utilizados, certo? Então, eu tenho o ele. Antes de começar, extremamente importante. Diferente de outras palavras que acontece, né, até no português, que quando eu tenho acento, eu falo de uma forma e quando eu não tenho, eu falo de outra. Aqui no caso dos monossílabos, que considerados, né, com acento diacrítico, vamos dizer assim, ele na hora de pronunciar não muda. Esses aqui não muda. Você faz a pronúncia do mesmo jeitinho. Você não vai mudar não vai falar ele aqui porque está com acento e ele aqui porque está sem. As duas formas, sem acento ou com acento, é ele. É assim que faz a pronúncia correta. Tem que subir a língua e deixar, né, lá em cima, no céu da boca, para que a pronúncia fique de forma correta. Então, ele, certo? Então, ele, sem acento, na gramática é um artículo, ou seja, é um artigo. É um artigo definido masculino e acompanha quem? Um substantivo, que também deve ser masculino e é singular.
Então, encontrei livro da história, sim? Então, encontrei livro, el libro. Aqui eu tenho esse monossílabo como um artículo que está acompanhando um substantivo, certo? Agora é desse lado. Agora aqui eu estou com acento. Então, se está com acento, já não é mais um artículo. O que ele vai ser dentro da classificação? Um pronome personal. Pronome personal que nós utilizamos para conjugações de verbos, para fazer referências de sujeito, certo? Da terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, certo? Então, aqui nós temos um exemplo. Eu me chamo Luiz e ele, Carlos. Tá? Ó, ele. Falei da mesma forma do que ele, livro. Certinho? De sem acento, preposição. Então, o de sem acento, ele está com a função de uma preposição. Me encanta la roba de seda. E de com acento, já está na qualificação de verbo, do verbo dar. Conjugado. Então, o de aqui está na forma conjugada. Vem do verbo dar, né? Então, deixa de ser preposição justo por causa do acento. Vocês estão vendo a extrema importância que tem colocar o acento no lugar certo, principalmente nesses monossílabos? Porque aqui, se eu não coloco, eu estou conjugando o verbo, ou seja, eu estou me referindo esse de como uma ação principal da minha frase, e na verdade não era. Era apenas uma preposição. Olha a construção totalmente inadequada, totalmente errada, né? Então, aí está um exemplo. Quero que você me dê isto agora, tá? Eu quero que você me dê isso aqui agora. Vai já, né? Se sem acento, pronome reflexivo. O que significa isso? É o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Que em espanhol nós temos as classificações de pronomes como pronomes pessoais, que é os de referência, pronomes com função de complemento direto, pronomes com função de complemento indireto, pronomes com função de complemento direto e indireto na mesma frase, que seriam os nossos objeto direto e indireto aí do português, e também os pronomes reflexivos. O que significa isso? A função principal deles é colocar ênfase na pessoa pelo qual está realizando uma ação, tá? Então, aqui no C, ele se refere, de forma específica, à terceira pessoa do singular, tá? Singular. Então, o C está aqui na terceira pessoa do singular. Dentro dessa, para causar essa reflexão. Então, Júlia se banha, esse C se refere a Júlia, que é ela, terceira pessoa, singular. Então, Júlia se banha 2 vezes por dia. Depois, se com acento, vem do verbo saber e também do verbo ser, tá? Pode ser nas duas colocações, porque coincide que a conjugação fica, né, a forma conjugada a mesma. Sé tú mismo o sé que lo harás, tá? Tu e mi, pronombres possessivos quando não tem acento. Tu opinión es interesante. En mi ciudad hay muchos cines. Tu e o mi com acento já são pronombres personales. Olha a diferença. Aqui eu tenho uma posse. Aqui eu tenho apenas a identificação de um pronome pessoal de referência, né? Muito diferente a colocação de um possessivo que está indicando posse, né? Tu não deves ir allí. A mim me gustam estes livros. Mas esse mas aqui causa uma confusão porque a gente quer ficar traduzindo para o português, né? Então, mas sem acento é conjunção, que é igual pero do português, ou do português, do espanhol, inclusive muito utilizado. Tem muitas pessoas, quando, né, os estrangeiros que falam fluentemente, tá? Ou os estrangeiros que falam fluentemente, no caso brasileiro e assim por diante, quer falar espanhol, usa como apoio, né? Pero. Aí não sei o que lá, pero. Toda hora, pero. Mas não está usando como tudo, menos como funciona. Tá? É totalmente errado. E eles falam isso, nossa, com frequência. Toda hora. E nós, como somos brasileiros e vemos, né, uma pessoa falar assim, a gente percebe de longe, fala, nossa, tá repetindo a mesma palavra toda hora. Mas, para quem é aí, né, do mesmo país, todos aí falam espanhol, eles nem percebem direito.
Mas, bom, é interessante saber, porque se vocês tiverem a oportunidade de falar com alguém, vocês vão observar isso com certeza. Se foi, mas antes de se despediu. Então, se foi, mas antes se despediu. Mas com acento. Advérbio é advérbio. Advérbio. E aqui é extremamente importante porque, embora seja um advérbio, né, ele tem a função aqui de intensificar, tá? Então, esse mas é um advérbio, ele vai intensificar aí a minha ação. Não quero mais. Ou seja, realmente eu não quero mais, né? Sai fora, sai do meu pé, chulé, né? Não quero de jeito nenhum. Bom, ops, T sem acento dentro da nossa classificação é pronombre, tá? Pronombre também que tem várias funções. Reflexivo, direto, indireto, sempre acontece que ele é o mesmo aí, né? Quando se trata da segunda pessoa do singular, que é o tu, tá? Te mandarei mais trabalho, ou seja, eu vou enviar para você aí uns trabalhinhos. Eu acho que é boa ideia, eu acho que eu vou mandar um monte de exercício. Eu gostei da ideia. E depois, o T com acento. Gente, T com acento é chá em português. A tradução é chá. É um substantivo, é uma infusão. Então, aqui, a mim me gusta el té com limão. Então, aqui eu estou falando diretamente do chá. Chá com limão. Eu estou dizendo que eu gosto de chá com limão. Certo? Gente, isso aqui são os famosos, né? Os queridíssimos, usados. Nossa, mas demais da conta em espanhol. Demais, 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 demais. Então, isso é sinônimo de que vocês precisam saber. Tem que saber reconhecer esses monossílabos. Tem que saber, por favor, tem que saber como aplicar, né? Se é verbo, não vou usar como pronome de reflexão, de refletir uma informação, de colocar ênfase, pelo amor de Deus, né? Se é o tu, a gente tem mania, ou deixa tudo sem ou coloca em tudo. Não pode, tem que saber o que significa, usar com consciência, certo? Então, agora depois nós vamos praticar e fazendo vários exercícios. E isso vai ajudar a esclarecer mais na prática, tá? Então, voltem a videoaula se for necessário. Memorizem as regras, as exceções da regra. Eu acho que dessa forma que foi feita hoje ficou mais clara. Vocês tiveram uma visão geral aí de todo esse assunto de acentuação. No meu ver, não é algo difícil no espanhol. É difícil o exercício que você vai ter que colocar o acento. É claro que agora, aqui dentro do nosso material didático, tem exercícios desse tipo, claro, para que vocês tenham oportunidade de se familiarizar com as palavrinhas, certo? E conhecendo cada vez mais. Mas em vestibular, dificilmente isso vai ocorrer. Combinado? Ficou claro, pessoal? Dúvidas, me procurem e nós estamos aqui para esclarecer, para ajudá-los no que for necessário. Combinado? Um beijo a todos, até a próxima aula, se Deus quiser.